Bom, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o preço de aluguel e também preço de imóveis para venda, né, na cidade de Itapema, Santa Catarina. Para quem não conhece, Santa Catarina hoje cresce bastante aí em vários segmentos, até no ramo imobiliário cresce pra caramba, principalmente nessa área aí do Vale do Itajaí, né, região litorânea também, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema e outras cidades aí do litoral, Navegantes, Penha. Essas cidades estão evoluindo bastante e a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas informações, porque tem vindo muita gente morar nessa região, então é muito importante falar sobre esse assunto. Eu já peço para vocês deixarem o like nesse vídeo, se inscrever no canal também, que é muito importante para nós, e se for possível, ajudar a gente com qualquer valor aí através do Pix. Aqui na descrição tem a chave Pix do nosso canal. Se quiser ajudar a gente com qualquer valor, é muito bem-vindo aí para o nosso trabalho, beleza? Então vamos falar um pouquinho aí sobre Itapema, né, que é uma cidadezinha bem pequena, com cerca de 100 mil habitantes, até um pouquinho menos, uma cidade que fica colada com Balneário Camboriú, né, para quem vai sentido Florianópolis aí, Itapema já está bem pertinho já. É uma cidade muito próxima da capital, é do lado de Balneário Camboriú, é perto de Itajaí, então é uma cidade muito boa, né? Uma cidade que cresce pra caramba também. Muitos dizem aí que é uma mini Balneário Camboriú, mas é verdade, né? É uma cidade muito parecida com Balneário, mas um pouco menor, logicamente. Não é tão menor, mas acaba sendo menor, então o pessoal brinca bastante, fala que é uma mini Balneário Camboriú, digamos, é muito parecido. Então acaba sendo bem interessante morar em Itapema também. E tem algumas características muito importantes, né, de Itapema em relação a Balneário Camboriú, que acabam sendo superiores, né, mais vantajosos morar em Itapema, primeiramente por causa do preço do imóvel, né? O preço do imóvel em Itapema é um pouco mais barato do que em Balneário Camboriú, por causa que a cidade ela é menor, né? Balneário Camboriú hoje é uma referência, é uma cidade mais conhecida, né, no Brasil todo aí por causa do turismo. Então Itapema tem algumas vantagens em relação ao Balneário Camboriú por causa do preço do preço de custo, né, do custo de vida, né, melhor dizendo, e do preço dos aluguéis, do preço dos imóveis para venda também, para vocês terem ideia aí, né? Hoje eu fiz uma cotação de alguns imóveis para venda e também para alocação, né, um apartamento mobiliado de 2 quartos. Esse apartamento que eu vou falar para vocês, esse apartamento é de altíssimo padrão, então ele é bem mais caro aí, mas em Balneário Camboriú ainda seria mais caro do que o que eu vou falar agora, na faixa de R$ 3.500, um apartamento de 2 quartos, mobiliado em Itapema. Então é um imóvel bem caro, né, assim, em relação a muito que a gente fala no canal aqui. Em Balneário Camboriú seria ainda mais caro, mas existem imóveis com preço muito mais equilibrado do que esse que eu falei, né? Por exemplo, o kitnet de R$ 1.000 aí em Itapema, né? Numa área boa, mobiliado já, com tudo, né? Com internet inclusa, até, se não me engano, com água e luz incluso. Então isso eu acho muito legal na região de Santa Catarina, né? Existem esses imóveis onde a locação já é feita com mobília, geralmente, com água, com luz, tudo incluso. Isso aí para mim é uma coisa muito importante, porque você não tem dor de cabeça com nada, você muda para a região, paga o aluguel e já está tudo incluso, já a internet inclusa. Então, porque a internet hoje em dia é muito importante, se a gente for levar em consideração. Hoje um Wi-Fi, né, uma internet é muito importante, porque você consegue fazer suas coisas, você consegue fazer algum tipo de trabalho, de faculdade, de trabalho mesmo, né? Utilizar para trabalho, para um home office no caso, consegue utilizar aí para fazer um upload de um vídeo do seu canal, se você foi influencer, né, foi youtuber ou tiver algum outro tipo de trabalho, você consegue fazer o upload do seu canal aí numa boa, porque se for utilizar sua internet de dados, realmente vai ficar muito caro para você. Então, é muito interessante essa característica de Itapema e de região, né? Os imóveis têm essa característica de tu alugar e já ter até uma internet aí, ter uma luz, uma água inclusa no pacote, para ficar mais fácil, mais prático para você alugar seu imóvel e não precisar correr atrás, né, de internet, ou às vezes de ligar uma água, ligar uma luz de novo. Então eu acho bem interessante essa característica da região de Santa Catarina. Fiz uma cotação também de um apartamento de 2 quartos, aí também numa área muito boa, né, na faixa de R$ 2.700. Então o preço é logicamente para quem assiste o canal aqui, é um preço muito mais caro do que o normal, né, do que a realidade aí, mas acaba sendo um preço bem melhor do que em Balneário Camboriú, por exemplo, que ainda chega a ser mais caro os imóveis, né?
Então os preços de Itapema, na minha opinião, são um pouquinho mais baratos do que em Balneário Camboriú. Às vezes um aposentado que não tenha a necessidade de morar numa cidade para poder trabalhar, né? Talvez Itapema seja uma opção muito boa. Não que Itapema seja ruim para trabalho, ao contrário, é uma cidade muito boa para trabalho, cidade que cresce bastante, tem um comércio muito bom, mas não é a mesma coisa que Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú tem muito mais força em relação ao trabalho, porque é uma cidade maior, uma cidade mais conhecida, né? Tem uma força, uma empregabilidade bem melhor do que Itapema. Itapema é mais sossegado, mais tranquilo, são épocas mais sazonais aí que a cidade tem um movimento grande. Balneário Camboriú tem um movimento hoje de segunda a segunda, é uma cidade que está tendo muita migração, muita gente morando na região, então isso aí faz que Balneário Camboriú seja uma cidade melhor para tu morar em relação a trabalho, né? Então acaba sendo bem superior. Eu fiz uma cotação também aí de um apartamento de 3 quartos na faixa de R$ 2.600. Esse imóvel está bem mais barato, porque se tu for levar em consideração um imóvel de 3 quartos na faixa de R$ 2.600, é um valor muito bom, né? Em relação até a outros lugares do Brasil, aí tu vai encontrar por esse valor também, talvez Santos, Florianópolis e outras cidades do litoral aí. Com certeza o preço do aluguel gira nessa faixa, porque o litoral acaba sendo um lugar muito mais caro para tu viver do que no interior, por exemplo, do que cidades de interior que nem Joinville, Jaraguá do Sul e outras cidades aí do interior de Santa Catarina, Chapecó, que são cidades grandes, mas que os preços dos aluguéis são bem mais baratos do que na praia, obviamente, não tem nem o que discutir. Em tanto Santa Catarina quanto em outros estados do Brasil também, o preço do aluguel no interior acaba sendo muito mais barato do que na praia, isso é fato. Eu fiz agora uma cotação de um apartamento para venda, né, apartamento de 2 quartos, numa área muito boa, próximo da praia, na faixa de R$ 500 mil. Também é um imóvel bem mais caro do que o padrão aí de muitos lugares. Até eu fiz um vídeo ontem falando sobre Santos, né, que o preço dos imóveis são muito caros, e fiz uma comparação de Santos com alguns imóveis também de Ribeirão Preto, né, que é o interior de São Paulo, apartamentos aí praticamente com menos da metade do preço do que em Santos. Então o preço dos aluguéis e preço de imóveis para compra e venda entre Santos e Ribeirão Preto muda muito, né? O valor do imóvel em Santos é muito mais caro do que em Ribeirão Preto. E a mesma coisa se tu fizer essa comparação de Balneário Camboriú, de Itapema e de Itajaí com cidades do interior de Santa Catarina, que nem Joinville, Blumenau, são cidades com preço de imóvel muito mais baratos e são cidades muito boas, né? Joinville é a cidade mais populosa de Santa Catarina, talvez a melhor cidade para se viver em relação ao emprego, né? Tem muito emprego, muita oportunidade de trabalho, é uma cidade aí com mais de 600 mil habitantes, então é uma cidade muito boa para se viver, muito, para mim, eu conheço muito Joinville, é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, com certeza, isso aí, indiscutivelmente. E o preço do aluguel é bem mais barato do que em Balneário Camboriú e região. Então, a praia, ela encarece bastante o imóvel, né? É lógico que morar na praia é muito bom, mas você tem que estar preparado para isso, porque o preço do imóvel, talvez o custo de vida em geral, acaba sendo muito mais caro do que morar no interior, né? Do que numa cidade que não tem a praia. Então eu fiz essas cotações, eu fiz uma cotação também de um sobrado muito bom, por sinal, também em Itapema, 2 quartos na faixa de R$ 700 mil, esse já é um imóvel um nível mais alto. Então vocês veem que os imóveis em Itapema são bem mais caros, né, do que em outras cidades aí do Brasil todo, né, de Santa Catarina e do Brasil todo. Mas em relação a Balneário Camboriú, Itapema ainda tem um preço de imóvel um pouco mais barato, pelo menos uns 10% mais em conta aí. A diferença é muito pequena, mas Itapema ainda tem um preço bem melhor do que a cidade de Balneário Camboriú. Mas lembrando, para quem não conhece, Balneário Camboriú é uma cidade maior do que Itapema, é uma cidade com muito mais emprego, mais recursos. Itapema, para mim, ainda é uma cidade, em relação ao emprego, é um pouco complicado, né? Você fica muito sujeito a trabalhar na área comercial, é muito comércio, não tem indústrias, não tem essa área, né, de campo, né? Uma cidade completamente litorânea, então tem essa restrição para tu
trabalhar, é tudo voltado à loja, área comercial e ramos imobiliários, né? Porque a cidade cresce demais nessa área imobiliária, mas fica muito sujeito a isso. Então tem que estudar muito bem a possibilidade antes de mudar, porque a cidade de Itapema, ela vira, né? Ela vive muito em torno dessa área de turismo e também comercial. Tem muitos hotéis, muitas pousadas, então é uma cidade que funciona muito voltado a isso. Eu acho isso muito legal, é a minha área, né, uma área forte que eu exerço, que eu trabalho, mas tem pessoas que hoje não trabalham nessa área e às vezes muda para a região de Itapema, em Balneário Camboriú, e acha que vai conseguir manter o seu trabalho e às vezes veio de uma cidade de campo, numa cidade com outra característica de emprego, e acaba se decepcionando um pouco. Então tem que pensar muito bem antes de tomar a decisão aí. Mas Itapema é uma cidade maravilhosa, uma cidade que evolui bastante. É muito bonita essa cidade. E realmente os imóveis são ainda mais baratos que em Balneário Camboriú, mas ainda foge muito do padrão do Brasil. São imóveis muito mais caros do que em outras cidades aí do Brasil. E tu tem que estar preparado para isso, porque o preço de moradia no litoral, né, é caro, e em Santa Catarina está mais caro ainda, porque a cidade evolui, as cidades evoluem bastante, a migração está muito forte e os preços estão subindo bastante também. Então eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscrever no canal aí, que é muito importante. Se puder ajudar, ajude a gente aí com qualquer valor, acaba sendo muito bem-vindo aí para a continuidade do nosso trabalho, beleza? Até a próxima e valeu!